Nesta edição do Diálogos com o MPPE, eu te convido para assistir a conversa que nós tivemos com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, o CAOP Infância e Juventude, Dr. Guilherme Lapenda. Ele comenta sobre o lançamento da cartilha digital com orientações sobre o uso adequado da internet por crianças e adolescentes. Confira a entrevista na íntegra a partir de agora. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Doutor Guilherme, obrigado por ter aceitado o convite. Eu começo perguntando qual foi o intuito do Ministério Público de Pernambuco ao lançar essa cartilha e do que se trata essa cartilha? Bom, diante dos inúmeros casos que chegam ao CAOP, nós resolvemos criar esse material com o fito de, primeiro, mostrar as diretrizes e as exigências preliminares de acesso às plataformas, a começar pela faixa etária e, segundo, a conscientizar os pais e os responsáveis que eles são os primeiros fiscais, são os próprios guardiões dos filhos. Quais são, doutor, as maiores preocupações justamente dos pais e dos responsáveis quanto ao uso adequado da internet por parte dos seus filhos? São músicas, nós temos denúncias com jogos, desafios nas redes sociais, conteúdos de filmes, de lives, enfim, uma série de notícias que vão chegando de vários canais, várias plataformas, e os pais ficam preocupados com o acesso dos filhos, sabe? Doutor, pode-se falar em vulnerabilidade no uso da internet? O público infanto-juvenil, ele está vulnerável a situações que possam encontrar na rede? Sim. Sem a fiscalização precoce, Rafael, uma fiscalização mais de perto, um olhar atento, a pessoa pode cair nas armadilhas da internet. E, para isso, qualquer faixa etária, viu? São recorrentes os casos de golpes praticados que causam, além de danos patrimoniais, graves danos psicológicos. E, para isso, a faixa etária pouco importa, criança, adolescente ou adulto. O que a gente tem que ter na utilização dessa tecnologia é um senso, um cuidado redobrado, porque quem está do outro lado a gente não consegue olhar nos olhos, né? Uma prática que o dia a dia nos demonstra, às vezes, quando a pessoa está mentindo. A gente consegue descobrir assim. Então, nesse caso, qualquer faixa etária é susceptível a cair nas armadilhas da rede. Doutor, como é que o Ministério Público de Pernambuco ele vem orientando e dialogando os pais ou responsáveis legais e também aos profissionais, como os conselheiros tutelares, por exemplo, com relação à temática? E quais são os atores que participam da rede de proteção à criança e ao adolescente que trabalham junto ao Ministério Público de Pernambuco? Rafael, nas várias reuniões com os integrantes da rede, esses integrantes são dos mais diversos eixos: saúde, educação, conselho tutelar, judiciário, Ministério Público, defensoria, segurança, etc. Sempre alertamos para o uso consciente e cuidadoso das redes sociais. Trabalhar principalmente as crianças e os adolescentes para o uso adequado dessa tecnologia. Uso sempre como parâmetro as campanhas para a necessidade de cinto de segurança e a da saúde, que diz que fumar faz mal. Busca-se nessas conversas com a rede, além da troca de experiências exitosas, a construção de plataforma de conscientização. Esse é o trabalho maior da rede de proteção, conscientizar a utilização das redes sociais. Doutor, quais são os crimes virtuais mais comuns que a criança ou o adolescente ele pode estar podendo ser vítima, né? A vítima mais comum aí. Eles podem ser vítimas de crimes ou atos infracionais considerados crimes pelo Estatuto da Criança. E vão desde crimes contra a honra a estupro virtual. Alguns tribunais já estão reconhecendo esse tipo de crime. Temos também a pornografia infantil, a pedofilia. Enfim, são crimes bárbaros que se perpetuam através das redes.
As crianças ou os adolescentes, em tempos fora de isolamento social, já usam demasiadamente a internet. E com o isolamento, a tendência é que também o façam, mesmo já tendo voltado a ter aulas, ainda que de forma remota. Como é que os pais, doutor, em casa, podem ter um controle ao conteúdo acessado? O controle ao conteúdo acessado fica mais fácil ou pode ser encarado como uma invasão de privacidade, principalmente para o público adolescente? E eu queria que o senhor também expusesse a sua situação enquanto pai também. O senhor é pai. Como é que funciona essa didática, desse controle, entre aspas, assim, do conteúdo utilizado pela sua filha nas redes sociais? Rafael, a aula remota ofertada por diversas plataformas foi a maneira de se continuar a disponibilizar a educação. O acompanhamento do conteúdo pedagógico é o mesmo, físico ou virtual. Mudou apenas o modal. Cabe aos pais ou responsáveis fiscalizarem seu conteúdo pedagógico, se ele está sendo cumprido, e, para tanto, conversando com os próprios filhos, ou, quiçá, com o próprio serviço de apoio pedagógico da escola. Aqui em casa, acompanhamos de perto tudo que está sendo ministrado. E o mais importante, o que está sendo cobrado. Não adianta seu filho passar o dia na frente do computador, assistindo aula, se a escola não cobra ou não ministra atividade extra, classe, ou se não realiza a prova, ou também se não disponibiliza espaço para se tirar dúvidas. Então, esse controle que nós fazemos aqui em casa, nós fazemos da mesma forma que fazíamos antes quando a aula era física. Nós sempre mantivemos contato com a nossa filha e com o próprio setor de apoio pedagógico da escola, que hoje, de maneira das aulas remotas, continua funcionando, agora só que de maneira virtual também. Nós fazemos ligações, mandamos e-mails, chamada de vídeo, enfim, acompanhamos do mesmo jeito. Como é que o público pode ter acesso à cartilha confeccionada pelo MPPE, doutor Guilherme? Essa cartilha está no site do Ministério Público, www.mpp.mp.br, e também está nas páginas das redes sociais, Facebook, nas páginas do CAOP, tá? Facebook, Instagram, Calpige, _MPPE. Tem também os telefones, se ele quiser ligar lá para o CAOP, nós temos os telefones 3182-7419 e 3182-7418. Através desses telefones e do e-mail calpige@mppe.mp.br, as pessoas podem solicitar desde o acesso à cartilha, se não conseguir acessar a página, também a trazer outros elementos que eles queiram que a gente replique para os promotores. Enfim, nós estamos lá com todos esses canais abertos para a temática. Doutor, quais são as outras ações que estão em curso a curto, médio e longo prazo pelo CAOP Infância e Juventude, além da cartilha para tratar sobre o tema? Bom, nós temos lá dois projetos em andamento, que é CAOP em Ação, Conselho é Bom e Eu Gosto, e A Casa é Sua. E o CAOP Educação tem dois projetos também que se chamam Voltei e Primeiro Passos. Então, foi o que nós fizemos. Como são projetos que necessitam de uma atuação em rede, nós criamos um projeto único chamado CAOPs em Ação, que englobam os dois CAOPs, e trabalhamos nesse projeto os vários eixos. E na rede de proteção, a gente, conversando com ela, a gente mostra que a evasão escolar pode ser fruto desde a falta de merenda a abusos ou violações sofridas dentro de casa. Nós mostramos na conversa quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Nós mostramos nesse projeto único, na conversa com a rede, quais são as políticas de acolhimento necessárias para um caso, de uma emergência que surjam com relação a uma criança, a um adolescente em situação de vulnerabilidade ou de risco. Enfim, a gente, com esse projeto, nós estamos conversando com a rede, só que de maneira integrada. E nós conversamos, ao mesmo tempo, dois eixos importantíssimos e fazemos com que a própria rede, muitas das vezes, se conheçam e comece a construir fluxo quando as demandas chegarem. E está sendo
Começamos e interrompemos agora por causa do Covid-19, mas nos 2 eventos que nós tivemos no sertão pernambucano foram bem exitosos. Certo. Doutor Guilherme, como mensagem final, o que é que o senhor poderia falar para os pais, para os responsáveis legais, com relação a essa questão aí do uso das redes sociais, um mau controle por parte deles, do uso pelos seus filhos em relação a isso, e também, como o próprio coordenador aí do CAUP da Infância e Juventude, qual a mensagem que o Ministério Público pode deixar para o público como um todo? Dizer que é uma tecnologia que veio para ajudar, para melhorar, para facilitar o dia a dia, as relações interpessoais. Então, é a pessoa saber usar essa tecnologia disponibilizada para a gente e saber usar com zelo, cuidar de quem está manuseando e trabalhar uma relação de confiança. Não adianta aquela fiscalização subliminar, aquela fiscalização que às vezes afrontam outros princípios em prol de uma segurança, em prol de uma proteção, desculpe. Então, nós temos que construir com seu filho, com os filhos, com os jovens, adolescentes, uma relação lastreada, primeiro, na confiabilidade, que seu pai é o melhor amigo do seu filho e seu filho é o melhor amigo do seu pai. Então, nessa relação construída, o resto, cara, é decorrência dessa base. Então, a base que eu digo a vocês principal é cuidar, observar seus filhos, os comportamentos. Acho que ninguém conhece seu filho. Então, quando você começar a observar comportamentos diferentes, então é a hora de ligar o sinal e ter uma conversa aberta, conversar abertamente com seu filho. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.